Amados e amadas de Deus, ainda é Natal. Celebramos o tempo do Natal, esse tempo rico, em que ressoa aquele hino, aquele canto que os anjos cantaram na noite santa do Natal. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Ainda ouvimos o ressoar desse canto solene. E encerramos então o tempo do Natal exatamente com a festa do batismo do Senhor. Hoje é dia de fazermos memória do nosso batismo. Mas antes vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 3, versículos 13 e seguintes. Nós lemos assim: depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu sobre ele e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, no qual eu coloquei o meu agrado. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, alguém poderia perguntar: por que Jesus se faz batizar por João Batista, que pregava um batismo de conversão, se ele não tinha pecado? A carta aos Hebreus vai dizer que ele viveu em tudo a condição humana, exceto no pecado. O Filho de Deus entra na fila dos pecadores e se faz batizar por João para dar-nos primeiro um exemplo de humildade. Aquele que não tem pecado se fez pecado. Aquele que é Filho de Deus quis experimentar a miséria humana para dar-nos um exemplo e também para santificar as águas do batismo e inaugurar o novo batismo, que não é mais de conversão, mas o batismo de renascimento e de vida nova, por meio do qual alcançamos a salvação. E no episódio do batismo no Jordão, há uma teofania, uma manifestação de Deus, da Trindade Santa. A voz do Pai, a voz poderosa do Pai se faz ouvir, como diz o salmista: eis a voz do Senhor reboando, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, faz Sarion saltar como novilho. Portanto, a voz poderosa de Deus que vem para confirmar a missão do seu Filho. Este é meu Filho, no qual eu ponho o meu agrado. E juntamente com a voz do Pai, também o Espírito de Deus, ele se manifesta como pomba, confirmando, porque ele é o selo do Pai, que vai ungir Jesus para que ele cumpra a contento a missão que o Pai lhe havia confiado de inaugurar o reino de Deus neste mundo. Esse é o batismo do Senhor. E um dia também fomos levados às águas por nossos pais, padrinhos, que nos educaram na fé. Hoje é dia de gratidão, de agradecer àqueles que nos levaram até a pia batismal e que nos ofereceram a graça do batismo, por meio da qual nos tornamos filhos e filhas de Deus, por meio da qual nos tornamos herdeiros das promessas de Deus e, ao mesmo tempo, membros vivos da Igreja de Cristo. Além do batismo ter apagado em nós a mancha do pecado original e ter nos dado a veste da graça, a veste nupcial da graça de Deus. Sejamos agradecidos à Igreja e àqueles que nos negaram a fé. Você se recorda quem é o seu padrinho de batismo? A sua madrinha? Reze por ele. Você tem algum afilhado, alguma afilhada? Procure rezar por ela, acompanhá-lo. E se ele se extraviar do caminho, é sua missão corrigi-lo, exortá-lo, ajudá-lo a voltar às fontes da fé. Portanto, sejamos gratos a Deus por aqueles que nos encaminharam no caminho do Senhor, aqueles que nos ensinaram o caminho da fé. E, sobretudo, perguntemos hoje como anda o nosso compromisso batismal. Aquele que é batizado é membro da Igreja, tem direitos e deveres. Você tem cumprido bem com os seus deveres de cristão? Procurado ir à missa aos domingos, assistir à igreja, apoiá-la com o seu dízimo, vivendo uma vida fraterna, sendo um sinal de Deus no mundo, sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença nesse mundo marcado por tantas sombras? Hoje é dia, então, de
nós nos questionarmos e avaliarmos um pouco como anda a nossa vida de fé e o nosso compromisso batismal. E tome consciência, por fim, tome consciência de que você é uma criatura nova, amada por Deus em Cristo Jesus, por meio do batismo, que é a porta da fé. Que é a porta da fé. No passado, lá no iniciozinho da igreja, era chamado então pelos santos padres de o sacramento da porta, a porta de entrada para a vida da fé. Sem ele, não se recebe nenhum dos outros sacramentos. Que Deus abençoe a sua vida e que você, como batizado, como filho amado de Deus, procure viver bem e intensamente a sua fé. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.